caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida nesses últimos dias. Com os ataques dos Estados Unidos e de Israel aumentando de intensidade, por quanto mais tempo o regime iraniano é capaz de resistir? A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade. E só existe uma forma de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. A boa notícia é que a Movon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Movon é referência e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. 10 dias. É esse o tempo que se passou desde o início da Operação Fúria Épica, e o Irã já está praticamente sem marinha, com defesas aéreas em frangalhos e com os seus lançadores de mísseis balísticos caçados um a um. A pergunta que muitos estão fazendo é simples e direta. Por quanto tempo o regime dos ayatollahs ainda consegue resistir? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para o passado, porque o regime iraniano já sobreviveu a guerras terríveis. Entre 1980 e 1988, o Irã enfrentou uma guerra brutal contra o Iraque de Saddam Hussein. 8 anos de conflito que mataram centenas de milhares de iranianos, devastaram a economia e colocaram o regime sob uma pressão enorme. Mesmo com Saddam usando armas químicas, a comunidade internacional, em grande parte, apoiou o Iraque, deixando o Irã isolado. E o resultado? O regime não apenas sobreviveu, ele saiu mais forte, com a guerra cimentando o poder ditatorial dos ayatollahs. A narrativa de resistência contra inimigos externos se tornou a base ideológica do regime. Os Guardiões da Revolução, o corpo da Guarda Revolucionária, emergiram do conflito como a força dominante dentro do Estado iraniano, com poder militar, político e econômico. Esse é o precedente que muitos citam quando dizem que o regime iraniano é resiliente demais para cair. E é um precedente real. Mas o cenário atual é fundamentalmente e profundamente diferente. Na guerra contra o Iraque, o regime enfrentava um inimigo terrestre, com uma frente de batalha definida, em um conflito convencional, onde o Irã podia mobilizar a sua enorme população e usar a profundidade estratégica do seu gigantesco território. A liderança estava intacta, a estrutura de comando funcionava, e o inimigo, o Iraque, não tinha capacidade de projetar poder aéreo de forma decisiva sobre o território iraniano. Mas agora o cenário é completamente oposto. Primeiro, decapitação sistêmica. Israel e os Estados Unidos não estão tentando ocupar território como Saddam tentou. Estão destruindo sistematicamente a liderança política e militar do regime. Centros de comando, instalações dos Guardiões da Revolução, infraestrutura de comunicações, tudo está sendo atingido. Com a morte do líder supremo Khamenei, o regime perdeu não apenas a sua figura central, mas o pilar do sistema do Velayat e-Faqih, a tutela do jurista que sustenta toda a estrutura teocrática de poder ditatorial. Não é como perder um general, é como remover o pilar que sustenta todo o telhado. Segundo, superioridade aérea total. Na guerra contra o Iraque, o Irã, equipado com os avançados caças F-14 Tomcat que tinham sido vendidos pelos Estados Unidos na era do Shah, foi capaz de manter os caças soviéticos de Saddam afastados. Mas agora, em 2026, o Irã está sem defesas aéreas efetivas e a sua força aérea não se apresentou para combate. Grande parte das principais defesas aéreas, como os sistemas S-300, foram destruídos nos primeiros dias, e os sistemas mais antigos, como os Tor M1, são incapazes de enfrentar as aeronaves e os mísseis de cruzeiro que estão sendo empregados. Isso significa que os Estados Unidos e Israel operam com liberdade quase total sobre o espaço aéreo iraniano, com cada fábrica, cada quartel, cada depósito de munição podendo ser atingido praticamente sem oposição. Terceiro, perda da capacidade ofensiva. Os mísseis balísticos sempre foram o principal instrumento de dissuasão do Irã contra Israel e as bases americanas na região. Sem uma força aérea moderna, sem uma marinha capaz de projetar poder, os mísseis eram a única forma do regime ameaçar os seus adversários.
Mas a cada dia de operações, mais lançadores são destruídos e mais depósitos de mísseis são atingidos. E quando esses meios acabarem, e estão acabando rápido, o Irã ficará, na prática, sem capacidade de retaliar. E quarto, a frente interna. Na guerra contra o Iraque, a população se uniu em torno do regime, como geralmente acontece quando um país é invadido por um vizinho. Mas agora, Israel e os Estados Unidos estão apostando em uma estratégia diferente e incentivar levantes internos. O Irã já vinha enfrentando fortes protestos nos últimos anos, com destaque para o do início de 2026, que deixou mais de 30 mil manifestantes mortos. Com a liderança enfraquecida, as comunicações prejudicadas e as forças de segurança sobrecarregadas, a possibilidade de levantes populares se torna muito mais real. Então, por quanto tempo o regime aguenta? A resposta depende de algumas variáveis. Se a liderança remanescente conseguir manter a cadeia de comando coesa e o IRGC continuar funcionando como força de controle interno, o regime pode resistir por semanas, talvez meses inteiros, mesmo sob bombardeio constante. Regimes autoritários são surpreendentemente resistentes quando a estrutura de repressão interna permanece funcionando. Mas, se a cadeia de comando for interrompida e os ataques de decapitação visam exatamente isso, então a situação pode mudar radicalmente. Sem liderança clara, sem comunicações confiáveis e com a população cada vez mais inquieta, o regime pode entrar em colapso acelerado. Não necessariamente uma rendição formal, mas uma fragmentação do poder, com diferentes facções do IRGC agindo por conta própria, governadores provinciais tomando decisões independentes e o controle central simplesmente se dissolvendo. A resiliência do regime iraniano é real e, de fato, foi construída ao longo de décadas e testada em combate. Mas essa resiliência foi projetada para um tipo de guerra que não é a que está acontecendo agora. O regime sobreviveu a 8 anos de guerra convencional contra o Iraque porque a liderança estava intacta, a população estava unida e o inimigo não tinha capacidade de atingir o coração do sistema, mas nenhuma dessas condições existe hoje. A liderança está sendo eliminada, a população está dividida e os Estados Unidos e Israel têm capacidade de atingir qualquer alvo no território iraniano a qualquer hora, sem oposição. O regime ainda não caiu, mas a cada dia que passa, os pilares que o sustentam ficam mais fracos. E quando o último pilar ceder, a queda pode ser mais rápida do que muitos imaginam. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.